E como é que é, meu bro? Tudo fixe? Tudo a Tudo andar ok? bem? Também. Tudo impecável, Bem, aqui, obrigado. para situar um bocadinho aqui a situação, para quem vai ver isto e para quem vai estar a assistir também ao vivo, o Ailton já o conheço há uns anos, talvez 3, deve estar a fazer 4 anos, possivelmente, e conversa puxou conversa, começámos a conversar e vimos que tínhamos coisas em comum bastante interessantes, nomeadamente por exemplo, a paixão pelo desporto. O Ailton também competiu, tal como eu competi, em certas modalidades, e fomos trocando conversas. Ultimamente temos conversado mais, partilhamos muito de um tipo de mentalidade que achamos que é mais produtiva a longo prazo, e é muito interessante porque o Ailton ele criou a sua própria marca já há uns aninhos também, e ele vai partilhar isso mais à frente. Essa marca começou a ganhar um bocadinho de tração, ele não parou, e hoje em dia está com uma marca num tema muito interessante, que são as apostas. É um bocadinho controverso para alguns, uns acham que é maravilha, outros acham que tipo apostas são coisas malvadas que vêm na Bíblia e não devem existir, mas hoje estamos aqui para conversar um bocadinho mais. Portanto, Ailton, antes de avançarmos um bocadinho mais para a tua marca e o que é que tu estás a fazer realmente, pá, quem é que tu és, meu? Aliás, se andássemos na escola, quem é que tu eras, meu? Que tipo de gajo é que tu eras? Eras o atleta, o brincalhão, o gozão, o gajo que estava no seu canto? Qual é a cena? Olha, acredito que ias ficar com a ideia que eu sou aquele gozão, que basicamente tudo o que fosse para fazer piadas, para ver a malta rir, era o primeiro a fazê-lo. E eu sempre fui visto dessa forma, muito porque sou muito extrovertido e não tenho nada o problema de ter, digamos assim, o centro das atenções por esse meio. E muito se deve ao facto de eu gostar de criar, lá está, um bom ambiente à minha volta, porque acredito desde miúdo que se eu estiver bem, as pessoas à minha volta estão bem, muito provavelmente o dia me vai correr bem, e, portanto fico contente por isso. Portanto, diria-te que era muito assim, brincalhão, gozão, pouco atento às aulas, mais preocupado a conversar com o colega do lado, e por isso mesmo também as minhas notas nunca foram nada de especial. Ok. E sempre foi assim, desde mais novo ou nem por isso? Sempre tive nesse sentido, porque, tal como estavas a dizer, competi e desde miúdo que jogar futebol era a minha prioridade. Sabia que tinha que ir para a escola, até porque a minha mãe foi professora de matemática, portanto tinha incutido que estar na escola é preciso sê-lo de uma forma organizada, digamos assim, mas a realidade é que eu fazia o mínimo para ter as boas notas, e como sabia que ia ter aquelas notas que me permitiam passar, tinha autorização, digamos assim, para ir jogar à bola. Houve uma altura que, também por segurança, a minha mãe quis-me colocar na natação, para aprender a nadar e etc, etc. E comecei a levar a sério também a natação e, portanto, tinha futebol e natação, digamos assim, como desportos em que eu praticava de uma forma séria, até que tive que tomar uma decisão, principalmente a nível monetário, porque não dava para ter estes dois encargos, qual é que era a modalidade que eu queria a levar, digamos assim, em conta, e decidi que, pronto, que era o futebol. Yeah. Quanto tempo é que fizeste natação? Há cerca de 6 7 anos. Ainda é um bom bocadão, meu. Já dá para um gajo saber pelo menos nadar. Yeah, posso dizer que sei fazê-lo, mas não consegui crescer muito em termos de altura, que era uma das coisas que eu queria, Yeah. porque sempre fui um dos mais baixos da turma e o mais baixo do meu grupo de amigos, e achava que a natação ia me dar assim um corpo todo atlético, mas não consegui ir Yeah. por esse sentido. Por acaso é engraçado ver, porque um gajo vê aí os jogos Olímpicos, né? E os gajos são tipo 1,90 m e tal, tipo cenas, são Yeah, yeah, gigantes. yeah. Yeah. E futebol fizeste durante quanto tempo? Futebol desde os 5 aos 25, ou seja, 20 anos. Yeah, 20 anos nisso. Yeah. Ou seja, desde os Bambi, Benjamin, É por aí, Benjamin. até Sénior 25 e depois decidiste parar, porquê? Profissão, trabalho, lesão, algo Covid. do género? Covid. Yeah. Yeah. Apareceu Ah, o Covid. Covid. Yeah. Ok. Apareceu o Covid. E basicamente ficámos todos parados, não sabíamos se o campeonato ia voltar ou não tínhamos garantias sobre nada. Depois também os clubes não sabiam se iam ter dinheiro para pagar os testes e por aí fora.
Então eu percebi que, pronto, muito provavelmente também não ia chegar ao nível que eu queria chegar e, portanto, aliás, disse 25 e já tinha feito 26, aliás. Portanto, andava ali um pouco a pensar o que é que eu ia fazer de futuro e, olha, tomei a decisão de que se aparecesse uma oportunidade, ou seja, se voltar a haver a oportunidade de eu jogar, claro que sim, que eu digo que sim, mas deixou de ser aquele plano, entre aspas, principal Yeah. que poderia ser. Yeah. Eu percebo, quando um gajo gosta mesmo, é bem difícil tu tomares a decisão de já chega, porque tipo, nunca queres dizer já chega no que tu gostas mais, e, pelo menos em desporto. Mas foi engraçado que me aconteceu algo assim semelhante. O desporto que eu estava a fazer, eu tinha parado, estava parado mais ou menos 2 anos, ia treinando de vez em quando no verão, nunca perdi a forma física, mas a competição em si parei mesmo, e ia voltar. Yeah, Ia voltar, tinha tudo preparado, estás a ver? 2 semanas depois, lockdown, isto o ano passado, né? yeah. E para o campeonato para toda a gente que já estava a decorrer. 2021 nem sequer pensaram em campeonato, pelo menos desde janeiro, e agora supostamente as coisas vão voltar em setembro. Logo se vê. Portanto, pelos vistos, o Mas, Covid veio aqui fazer magias a muita gente. mas tu ainda acreditas que, ou seja, tu agora fazes pelo gosto ou achas que ainda o fazes com aquela cena de atingir um determinado patamar? Os dois. Os dois. Ok, Não te consigo explicar, mas eu sinto que tenho muito mais para dar. E é bem estranho, porque estou mais velho, né? Eu já estou yeah, com 31, vou voltar a jogar, portanto já vou ter 32. yeah, E fisicamente sinto-me super bem, mas eu acho que é mais mental, percebes? A maneira de pensar e processar certas coisas está bem diferente do quando eu deixei de jogar há uns anos. E em todos os níveis mesmo. Então, não sei, meu, não te consigo explicar. Eu sinto que tenho mais no tanque para dar, pelo menos até aos 36, 37, por aí. eu acho que isso faz todo o sentido, até porque, olhando para outros exemplos em várias modalidades, eu acho que também se ganhou mais a crença de que é possível ter uma maior longevidade com um nível competitivo também maior. E eu percebo o que estás a dizer porque eu aos 15, sim, aos 15, estava a jogar no Atlético Clube do Cacém, que basicamente é um clube afiliado. Na altura havia estes termos, hoje em dia já não há, mas basicamente era um clube afiliado do Sporting, que no fundo significava que o Sporting tinha prioridade perante Yeah. aqueles jogadores, Era perante outras o clube satélite. exatamente. Pá, e eu, na altura fui convidado a fazer uns testes na academia do Sporting e lembro-me que pá, andava a treinar com amigos meus à parte para chegar lá em condições e foi o pior erro que cometi porque pá, num desses jogos fiz joelho com joelho, criei um quisto no joelho direito Ah, e lembro-me que essa lesão marcou tipo tudo, estás a ver várias decisões que eu tive na minha vida de ir para a frente e recordo-me que a última lesão que eu tive, neste caso não foi recente, mas a última que tive no ombro, que foi uma luxação, a forma como eu encarei a lesão em comparação com aquela que tinha tido há uns anos foi completamente diferente e tudo se deve exatamente isso que estás a dizer, que foi a mudança do mindset e por aí fora. E eu yeah. acredito que hoje em dia, se eu voltar a jogar, o meu rendimento também vai ser outro, não só pela questão física, mas sem dúvida pela questão mental. Portanto, percebo Yeah. perfeitamente o que estás a dizer. Yeah. Isso é bem interessante porque eu também tive, quando tive lesões e falando com os fisioterapeutas, ahm, fiquei a saber que havia estudos que a malta que tinha um pensamento positivo recuperava um X de percentagem, não te consigo dizer qual é que era a percentagem, mas recuperava um X de percentagem mais rápido do que as outras Yeah. pessoas que tinham um estado de espírito assim mais negativo em relação à lesão. Portanto, isso é bem. Aliás, falando nisso, lembrou-me agora, aqui há umas semanas ou meses, foi meses, porque foi em janeiro. Recebi aquela cena do Facebook a dizer publicações de há uns anos atrás. E uma Yeah. publicação em janeiro, acho que de 2015, em que eu estava numa forma física brutal, meu, estava tipo a puxar grandes pesos no ginásio, estava bué da rápido em campo, e eu tive uma lesão, que foi, por acaso, foi deslocar o ombro. E o meu post no Facebook foi tipo, tanto trabalho para quê? Para nada, não sei o quê, bem negativo mesmo, estás a Yeah. ver? E eu vi aquilo, né, quando surgiu em janeiro e eu fiquei tipo, eu nem acredito que escrevi esta merda, tipo.
que é que se passava aqui, meu? Se fosse hoje em dia, chateava, mas depois do que é que me servia, estás a ver? Pensar negativo, é mais isso, é do que é que me serve? Nada, estás a ver? Portanto, mais Sem vale dúvida. pensar de maneira progressiva. Eu não te consigo dizer quem é que disse essa frase e onde é que eu encontrei, já não me recordo, mas eu lembro-me de ter lido a frase de que, independentemente de onde estás e por muito pior que estejas, ninguém te vai salvar, estás a ver? Ou ninguém te vem salvar. Pá, eu li isso e eu fiquei tipo, meu, é exatamente isso. Tipo, se eu continuar aqui, tipo, nesta cena de pensamento negativo e a dizer mais coisas sobre mim por aí fora, pá, eu vou continuar aqui, estás a ver? E eu acho que a postura nas lesões, que na minha visão é a pior coisa que pode acontecer a um atleta, é ter uma lesão. Tu começas a ter um combate contigo próprio, porque podes ser o coitadinho que teve a lesão e que se calhar agora esta época aqui ia ser a época, ou então podes estar concentrado naquilo que realmente tens controle, que é, ok, o que é que eu tenho que fazer para recuperar isto o mais rápido possível, estás a ver? Yeah. E esse chip é fundamental, portanto, percebo Yeah. perfeitamente. E há vários exemplos. Há um gajo que eu adoro. Ele agora já está, velho para a modalidade. Não, não me perguntes a idade, mas sei que é mais de 33, 34 anos. Mas mesmo assim ele ainda joga, hein? A nível profissional na NFL, que foi o Adrian Peterson. O gajo, não sei se foi no primeiro ou segundo ano, rasgou a ACL dele. Não sei em português o termo, mas é daquele tendão do joelho que tchau, estás a ver? E começaram logo a dizer, já terminou, este gajo já não dá nada. Não é que o gajo foi operado, teve aqueles meses todos, tipo 9 meses no estaleiro, né? Ia recuperar, a treinar. O gajo batalhou, não só ganhou o MVP no ano seguinte, mas continua a quebrar recordes de jardas percorridas, e ganhou bué de prémios. Portanto, Yeah. para mim é um dos gajos que mais admiro, porque foi o joelho, e o joelho é aquela cena bué grave, principalmente NFL, meu, não estamos a falar de meninos, estamos a falar de gajos que têm uma postura física gigantíssima e pesam bem e são atletas que um gajo nem imagina, pelo menos cá em Portugal, né? E recuperou e jogou a mais alto nível. Portanto, eu acho que é mesmo como tu encaras a lesão. E hoje em dia, meu, estamos em 2021, já não é aquela cena de tens uma pubalgia, tens de deixar de jogar. Yeah, yeah, yeah. Sem dúvida. Sem Hoje em dúvida. dia, meu, tens as cenas modernas, os fisioterapeutas são praticamente médicos, e eles sabem mesmo o que é que estão a fazer. Portanto, Yeah. Agora imagina se todas as pessoas que têm essa mentalidade para encarar tipo, as lesões, estás a ver? Se todos nós tivéssemos essa capacidade também para encarar outras coisas tipo na vida, estás a ver? Tipo, sem dúvida. e é por isso que eu acho, eu tenho esta opinião, tenho sobrinhos, estás a ver? E eu acho que devia ser obrigatório, tipo, a malta, tipo, incutir-se aqui a parte da educação física, o desporto e por aí fora, tipo, nas crianças, porque eu vejo que trouxe cenas bem importantes para a minha vida, não só aquela cena de querer ganhar, tipo, e o gozo de ganhar, mas também o reverso da moeda, né? Que é quando perdes também tens de dar a cara e estar ali, tipo, a sofrer com as coisas, mas principalmente aquele conceito, imagina, de trabalhar durante a semana para depois ser titular ao fim de semana, às vezes no fim de semana, tipo, à sexta-feira não sair com amigos porque tenho que jogar no fim de semana, depois ia jogar ao fim de semana, acordo e está a chover e não me apetece ir jogar, estás a ver? E depois Yeah. perder, ter que no treino a seguir voltar a dar tudo. E ajudou muito, tipo, em vários sentidos. Também naquela ótica de saber ter objetivos a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo, ou seja, querer ser titular, mas no final da época querer ganhar o campeonato, ou seja, este tipo de coisas. E depois é respeitares o adversário, quereres ganhar, mas ganhar de uma forma leal. E acho que todas essas pequenas coisas foram muito importantes e eu sinto que levo tipo, para áreas diferentes do desporto É, e que provavelmente não teria se não tivesse andado lá, estás a ver? Isso é bem engraçado estás a tocar nesse tema porque é engraçado que os meus lives vão sempre parar a esse tema, que é a educação. Yeah. É a educação. Eu pessoalmente, eu ainda não partilhei muitas minhas opiniões, pelo menos publicamente nas redes sociais, mas entre amigos em conversa, eu sou mega, mega crítico do nosso sistema de ensino, em Yeah. particular, mas sou mesmo muito crítico. Não estou a dizer que não se deve ir à escola no sistema que nós temos, não é nada disso, mas Uhum. estamos
a mentalidade, o sistema é tão atrasado, mas tão atrasado que eu acho que estamos a preparar pior as pessoas do que devia mesmo ser. Mas um dia vou fazer uma conversa, 3, 4 pessoas, e eu vou fazer um estudo sobre o ensino e vou mesmo tipo partilhar isso. Porque é horrível. Por exemplo, olha, estamos a falar de ensino. Está a dar os Jogos Olímpicos. Ainda não temos nenhum medalhado, mas temos alguns atletas. Os nossos atletas são maus? Não, são bons. Eles são muito bons. E não estarmos medalhados nos Jogos Olímpicos não é vergonha nenhuma, porque quem lá está é uma qualidade tipo. As pessoas não têm a mesma noção do quanto tu trabalhas durante 5, 6 anos, tens lesões, gastas dinheiro, investes tempo, tens que fazer os sacrifícios. Agora, a maior parte dos nossos atletas, e bons atletas, não consegue viver da modalidade que faz. Tem que ter um emprego, estás a ver? E essa é a diferença. Essa é a diferença entre tu teres um atleta que só vive da modalidade que faz e se torna realmente um mestre, do que de um gajo que tem que trabalhar durante o dia a fazer qualquer coisa para depois treinar à noite e repeat every day, sempre a mesma coisa. E depois, claro, como é que vamos ter medalhas e competir com americanos, competir com, olha, gajos da Grã-Bretanha, Suíça, Alemanha, que são países da Europa, Espanha, meu. Espanha. Tu vais ver os Jogos Olímpicos em modalidades, o que quer que seja, e Espanha está ali sempre nos 10 primeiros, meu. Tu apanhas sempre, tens sempre espanhóis, está lá a bandeirinha deles, mas não está a nossa. Em bué da cena. Eles estão aqui ao lado, meu. Eles não é um país do outro lado do Atlântico, eles estão aqui ao lado. Eu sou bem, tipo, pá, eu vou mesmo atrás daquilo que tu estás a dizer, porque ainda ontem estava a discutir com um amigo meu sobre isso, que ele teve o comentário de, também não ganhamos nada, pá, e eu tive essa conversa com ele, pá, e curiosamente estava a ouvir uma cena que foi, a Noruega teve a preparar um grupo de atletas de triatlo durante 10 anos, e eles ganharam agora o ouro, tipo, em triatlo. Sim, estás a ver? eu vi. E é esse tipo de coisas que é do género. Nós olhamos para isso e depois olhamos para Portugal, e a educação física há uns anos não contava sequer para a média, tipo, para a faculdade, estás a ver? Portanto, não podemos estar a exigir, se calhar, XPTO, quando depois não estamos a entregar, se calhar, as condições ideais para isso acontecer, estás a ver? É horrível, meu. A cena da educação física não contar para nota é um atentado. É um atentado literalmente ao espírito humano, meu. É tão importante, meu. O que é que o desporto nos ensina? Tanta coisa, meu. Mas isso era um tema muito interessante. Eu digo que eu lembro-me de ter um amigo meu, tipo, na escola, que, pá, o gajo era bué confusionista, e na altura, tipo, os pais colocaram-no no karaté, estás a ver? E na minha cabeça, como puto, foi do género, isso é pior, meu, tipo, ele vai saber como bater e não sei o quê, vai ser pior. E foi o contrário, meu, o efeito foi exatamente o contrário. Tipo, bem mais educado, tipo, ele começou a ter gestos que eu nunca pensava que ele ia ter, de abrir a porta, tipo, a outras pessoas, respeitar o espaço das outras pessoas, arrumar as suas coisas, estás a ver? E na altura eu lembro-me bem, tipo, de ficar com a cena de, será que se eu fosse para lá ia começar a ser mais organizado, estás a ver? Isso é bem interessante, meu. Já tive conversas aqui. Primeiro foi com o meu mestre de Muay Thai, depois foi outro com o Luizinho, mestre de Jiu-Jitsu, que é ali da minha zona sim, pode ser Alvite, Fontainhas, Cascais, por aí adiante. Ele é dos top professores da equipa Pound for Pound. E é engraçado que tanto ele como o meu mestre de Muay Thai falámos disso. Falámos em como, por exemplo, os desportos de combate são tão importantes na moldura humana dos teus valores, em que tu, normalmente, entras pior, mas sais muito melhor. Estás a ver? Eu acho isso... Olha, estás a falar disso. Isso é muito interessante. Estava a dar o judo. Eu ontem estive a ver um bocadinho do judo. Era a categoria menos 64, já não sei, mas pronto. E então não é que tipo o comentador estava a dizer que o judo no Japão é como se fosse para nós o futebol. Eles aprendem isso na escola, é modalidade normal na escola. Portanto, o avanço que eles têm, o avanço que eles têm é Japão, Coreia,
E depois tens aqueles países como, por exemplo, a Mongólia e Arménia, Azerbaijão, qual era o outro país ali à volta? Aqueles países periféricos ali da antiga União Soviética. Tipo, nega, estás a ver? Tipo, só Pá, horrível com os gajos. pronto. Os gajos treinam isso desde putos. Vais ver a competição. Quem é que está nos últimos 10? Quem é que passa aos oitavos? São eles. Tipo, é normal. E Sem dúvida. porque é que é importante, tipo, um atleta não ter que ir trabalhar e só treinar? Porque isso aumenta a competitividade lá dentro. Tu podes ter um português muito bom no judo. Claro que cá dentro ele é um fora de série. Mas se ele tivesse mais competição a sério, ele se calhar subiria a nível europeu, mundial e por aí. Não, mas pronto. Eu acho que, imagina, só o facto, mas isso é uma opinião muito própria, mas só o facto da malta chegar aos Jogos Olímpicos, para mim, tipo, é uma vitória, estás a ver? É grande a cena, meu. Estás a ver? Não é fácil chegar lá. Tipo, É grande a cena, meu. Fácil. Não tem a mesma noção. Por isso é quando a malta está lá e chora, quando perde, mesmo que seja nas rondas iniciais, aquela lágrima e aquele sentimento são os anos todos por trás de preparação, até mesmo para lá chegar. E é isso que a malta não compreende. Ah, está a chorar, já perdeu. Mas tu sabes o que é que essa pessoa teve de sacrificar e treinar, meu? Isto não é como ir apanhar a A5 e tens trânsito todos os dias e chegas a sexta-feira e podes ir para o after party ou after drink, ou lá o que é essa merda, que eu já nem sei dizer o nome. Não é, meu, não é a mesma coisa, tipo. Há uma frase do Usain Bolt bem marcante, que ele diz que treinava, neste caso, durante 4 anos para correr durante 9 segundos, estás a ver? E lá está, meu, tipo, depois há malta que se calhar, tipo, não vê as coisas a acontecer nos primeiros 2 meses ou 3 meses em alguma cena e já acha que está tudo errado. Pá, Não, lá, não. tem a ver com a educação e a forma como, pegando também numa resposta que eu já dei aqui a uma pergunta, que acho que foi a pergunta inicial, de eu acreditar muito no ambiente. Eu acho que o ambiente também à tua volta também molda muito a forma como tu também vais pensando no teu dia a dia, portanto. Sem dúvida. Por isso é que essas mal. Olha, estávamos a falar disso da preparação. Já não me lembro qual é que era a equipa de voleibol. Não sei se foi a equipa italiana, se foi a americana. Não importa. O comentador estava a dizer que eles tiveram, esses homens da equipa de voleibol, tiveram juntos nos últimos 6 meses ou um ano, ou lá o que é que foi, acho que foi desde a pandemia, portanto vamos contar um ano. Tiveram a Itália, depois foram para a Califórnia, tiveram lá a treinar o resto do tempo e depois então seguiram para o Brasil, ou seja, eles estiveram juntos este período todo, estás a ver? E treinaram esse tempo todo. E estava-se a ver a performance deles em campo, estava a ser fenomenal. Não sei os resultados e não me lembro qual era a equipa, já foi há 3 ou 4 dias. Lá está, é a preparação, meu. E o ambiente, estás a falar do ambiente. Ou seja, o ambiente deles foi, eles criaram ali uma bolha de ambiente desportivo, ambiente de irmãos, de camaradagem, que é o essencial para ganhar, pelo menos num desporto de equipa também. E eu acho que isso está muito, muito ligado a uma cena que eu acredito que é tipo trabalho invisível, estás a ver? E no fundo, se calhar daqui a algum tempo, não sei quanto tempo, a malta vai estar a falar deste podcast, quebrando padrões e não sei o que, não sei o que mais, e vai estar a dizer XYZ, pá, tem estes números e faz isto e não sei o quê. Pá, e se calhar a malta não pensa que estás a investir um sábado, neste caso uma terça-feira à tarde, às 6 da tarde, quando podias estar na praia ou por aí fora, fazer a transmissão para um X número de pessoas, estás a ver? E se calhar podias ter, tipo, tomado uma decisão completamente diferente e não ter preparado esta transmissão, ou seja, o que for, estás a ver? Eu acredito que o trabalho invisível, ou seja, quando ninguém está a ver o que tu estás a fazer, é tudo o que vai te permitir depois teres aquela, sei lá, visibilidade pública, toda a gente dizer parabéns, o maior e por aí fora, e aquilo do choro que tu estás a dizer, pá, eu já senti isso em inúmeras coisas, meu. Tipo, a primeira vez que fui titular, quando era puto, chorei bué, a primeira vez que marquei um golo, a mesma coisa, porque fui-me lembrando de pequenas coisas que não, sei lá, que ninguém sabia, estás a ver? E que no fundo só eu sabia, e daí também o significado do jogo. Isso é bem engraçado dizer isso. Sabes qual é que é o meu momento onde, quando as cenas podem estar um bocadinho más, e eu normalmente agradeço sempre por esse momento e vem-me sempre à memória? Foi a primeira vez que a minha equipa de futebol americano se apurou para uma final.
ao final de, sei lá, 8 anos de existência. E essa meia-final, que foi grande a jogo, e eu por acaso tive grande a prestação, fiquei mesmo orgulhoso, que é, termina o jogo, mal apita, e eu fiquei de joelhos no chão a chorar mesmo, tipo, de felicidade, tipo, por termos atingido aquele marco. Então ainda vou muito a esse momento para me fazer acreditar noutros momentos. Porque fogo, meu. Olha, foi o ano da lesão do ombro. Vês? Yeah. Superação, meu. Esse jogo foi em maio, eu tinha lesionado o ombro em janeiro, tipo 3 meses para recuperar, porque é tipo ombro para baixo, né? Aquilo foi bem da tempo. Yeah. E ganhámos aquele jogo e tipo. Mas desporto é aquela cena, quem gosta, gosta. E tipo, não há. Eu acho Tem que que ser. todo preguiçoso, se fizesse uma modalidade com uma certa disciplina, mudava a sua vida em 90 dias na boa. Yeah. Concordo. Concordo Na isso muito boa. por baixo. Então, falando um bocadinho de ti, meu, fala um bocadinho da tua marca. O que é a Pacato? Pacato oficial? Estou a dizer bem? Pacato só. Pacato, yeah. Ok. Como é que surgiu? Porquê é que surgiu? E qual é que é a tua ideia para o teu projeto? Olha, tenho que puxar o filme à lesão, ou seja, aos meus 15 anos, porque na altura eu nunca fui o Ronaldo, nem o Messi, nem nada disso, até porque joga lateral direito, portanto não tem nada a ver com marcar golos, É, mas estava num pico de forma e na altura tinha o Sporting também a sondar, então estava muito naquela de começar a achar que o meu futuro ia ser o futebol, então escola, para o lado e essas coisas todas, estás a ver? E aqui entre amigos, na altura também, o facto de jogares bem, na escola as pessoas sabiam, logo havia popularidade entre as raparigas, isso também subia à cabeça, e não prestava muita atenção às aulas. E depois, aquilo estávamos a falar da mentalidade, aconteceu a lesão, perdi essa oportunidade do Sporting, soube, e caiu-me mal, portanto, aquilo foi no 11º, ou seja, 11º e 12º foi horrível, estás a ver? E como tal, 12º acabo por não passar a matemática. Então, começo a pensar, ok, então como é que vai ser? Os meus amigos vão todos para a faculdade e eu vou ficar aqui apiado a ver. Estava com 17 na altura, decidi que ia para uma faculdade privada, neste caso também teria que começar a trabalhar tipo, para ajudar também a pagar a faculdade. E estava um pouco perdido. Eu fui tirar um curso de Engenharia e Gestão Industrial, trabalhei fora da área, bem dar, diferente daquilo que tu gostas. yeah, dar tipo explicações, recuperei a lesão, fui fazendo inúmeras coisas. Pá, e numa altura estava com um amigo meu, os dois sentados a ver a bola. Pá, nós somos os dois do Benfica e uma equipa marca o Benfica e ele festeja. Pá, eu olho para ele, tipo, o que estás a fazer, meu? E ele, pá, olha, acabei de ganhar dinheiro. E eu, como assim? Pá, e ele disse que eu tinha apostado que o Benfica ia sofrer um golo nessa partida. E eu, pronto, perguntei-lhe, pá, como é que isso é? Então, na altura, comecei por curiosidade, tentar, tipo, olha, vou tentar ganhar aqui uns trocos, sei lá, para ir sair à noite, para ir beber uns copos com os amigos, para, se calhar, para conseguir pagar a faculdade, etc, etc. E a verdade é que comecei a ganhar, entre aspas, fama entre os meus amigos, estás a ver? Criámos na altura um grupo no Facebook e começámos a ajudar uns aos outros. Olha, eu acho que deve-se fazer isto, tu achas que se deve fazer aquilo. E eu comecei a reparar que eu estava a levar muito aquilo a sério, porque tinha passado no futebol, ou seja, tinha algumas percepções sobre algumas coisas, como, sei lá, linguagem corporal, tipo conhecimento mesmo de tático e por aí fora, e que sentia que me estavam a ajudar em determinados momentos. Comecei a estudar sobre o assunto e comecei a pensar, olha, se calhar pode ser isto uma coisa minimamente interessante. E a determinada altura acaba o curso, lanço-me para o mercado de trabalho, pá, durante um mês e meio vou tipo a mais de 50 entrevistas, tudo não, 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 não. Pá, e eu comecei a achar, ok, vamos, sei lá, começar a arranjar alternativas, continuar a trabalhar fora da área, mas eu preciso de alguma coisa que me leve a um ponto onde nunca tive. Pá, e houve uma altura que li uma frase que era mais ou menos de se te fecham a porta, cria uma janela, tipo, foi uma cena assim, estás a ver?
Pá, e eu comecei a pensar, pá, se não me dão a oportunidade, pá, vou ter que ser eu a criar isto, estás a ver? Então, de um momento para o outro, comecei a pensar, ok, o que é que eu sou realmente bom, o que é que eu realmente gosto? E só pensava, olha, vou ser treinador de futebol. Depois comecei a ver os cursos de treinador e percebi que era Yeah. preciso muito dinheiro e por aí fora. Então pensei, olha, vou tentar as apostas, olha que se lixe, vou tentar isto. Falei com os meus amigos a tentar ver qual era a opinião deles e eles disseram, olha, vais precisar de ter, sei lá, um nome qualquer para isso, para a malta, tipo, não saber quem é que tu és e tu podes falar na boa e não sei o que, não sei o que mais. Pá, e eu, pá, que nome é que eu vou dar, que nome é que eu vou dar? E nessa altura, lembrei-me de, pá, na altura havia bem aquela cena de hashtags no Facebook e por aí fora. Pá, eu lembrei-me de uma história, tipo, de quando eu andava no sexto ano, foi a reunião dos pais e o pai de uma amiga minha, que eu na altura andava a dar uns beijinhos, né? Tipo, disse, e ele não sabia, e ele disse: ah pá, gosto muito da tua forma de ser, és assim um rapaz pacato. E eu lembro-me que eu não sabia o que é que significava a palavra, então cheguei a casa, fui ao dicionário ver o significado da palavra pacato e fiquei pá, com esse nome na cabeça. E mais tarde, quando precisei de pôr um nome que não dissesse logo, olha, é o Ailton, e escondesse, digamos assim, a minha identidade, pensei, olha, porque não este nome? Tipo, tem a ver com a minha forma de ser, é um nome que até fica na cabeça. E comecei a assinar sempre lá no grupo, hashtag pacato, hashtag pacato, hashtag pacato. E em 2017, no dia 1 de fevereiro, pá, decidi criar um site e foi a partir daí que tudo começou. Ou seja, no fundo, começou com o objetivo de eu simplesmente passar as minhas ideias, ou seja, dizer aquilo em que eu acreditava que fazia sentido. E hoje em dia é tudo diferente, passado estes 4 anos. Eu até digo aos meus amigos que é muito mais do que apostar, porque temos uma visão e uma missão completamente diferentes. Ou seja, hoje em dia somos uma equipa de 6 pessoas, temos neste caso, uma visão de sermos um serviço de referência para a lusofonia. No fundo, nós acabamos por comercializar serviços e produtos para a comunidade de apostadores desportivos. Isto quer dizer tanto serviços de apostas mesmo, como os produtos a nível de merchandising, como passa a publicidade, como esta t-shirt que acabo por ter vestido. E neste caso, o nosso principal objetivo, para além de sermos esse serviço de referência, é darmos um retorno à sociedade, no sentido em que queremos criar uma escola, inicialmente que vai ser virada para 500 crianças carenciadas, ou seja, que tenham estado em situação de serem órfãs ou que as famílias não têm condições para as educarem por aí fora, porque lá está, exatamente com aquilo que nós dissemos no início, eu acho que a educação é fundamental e como eu acredito que o desporto é fundamental também para as crianças, essa escola servirá, neste caso, para acolher essas crianças e para dar o ensino, a parte do desporto e, nesse caso, tirá-las de, sei lá, situações que a rua normalmente acaba por dar. E, Não percas, não percas o raciocínio. É que se eu não disser isto, eu esqueço-me. Estás a falar isso da escola e na abertura de cerimónia dos Jogos Olímpicos, eu decidi também fazer uma escola nice. onde envolve desporto e isso tudo. A ideia é que ela seja privada, mas financiada por diversas empresas, onde dê hipótese a miúdos terem bolsas, né? Independentemente de onde quer que venham, para poderem 10 miúdos praticar um certo determinado desporto, ou seja, são educados e com esse desporto é prepará-los mesmo para os Jogos Olímpicos, portanto, também brutal, tivessem inspiração assim do nada. brutal, meu, brutal. Pá, lá está, não Desculpa foi. interromper-te há bocadinho. Não, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Imagina, não foi muito a cena de ter acontecido, pelo menos para mim, do nada, foi um bom tempo de reflexão, mas depois de ter tido esse tempo, comecei a perceber-me o porquê de ter acontecido. Ou seja, porque eu vivo em Sintra, tipo, pá, temos minimamente zonas à volta que são conflituosas. Hoje em Yeah, dia já não, mas antigamente sim. yeah. Eu Pá, vivi no Cacém. pá, então deve estar mesmo a par do que eu estou a dizer. E vi cenas sei lá, que se eu tivesse tomado uma má decisão, se calhar não ter ido aos treinos e ter ficado ali, se calhar não tinha ido fazer outras coisas e tinha feito outras muito piores, estás a ver?
E o facto de, por exemplo, a minha mãe às vezes quando eu era puto não tinha sempre tempo para estar comigo, ou seja, às vezes eu estive num colégio de madres quando era miúdo e depois tive a oportunidade de estar num ATL mais tarde. Quando cresci fiz voluntariado também no ATL, ou seja, tive sempre acesso, digamos assim, em contacto com crianças. E é bem Pai, depois, fácil. É bem fácil yeah, tu escolheres o caminho da caca. yeah. É bem fácil. É muito fácil. Porque está mesmo ali acessível, estás a ver? Exato. E, yeah, por exemplo, todas as escolas em que eu andei, havia sempre isso nos portões, atrás dos pavilhões, etc, etc. Então sempre, na minha cabeça, eu sempre tive a cena de que não queria fazê-lo por duas razões. És Primeiro, atleta. exatamente, porque sou Yeah, atleta, era como acontecia. e eu li isto há uns tempos no livro Hábitos Atómicos, que tem a ver com a identidade, ou seja, Identidade, yeah. assim tu te vês a ti próprio, estás a ver? Exatamente. E, Yeah. ou seja, o que eu pensava para mim é, eu posso fazer lá escondidas, estás a ver, mas no final do dia eu próprio vou saber que fiz aquilo, Yeah. estás a ver? E Eu como eu vi isso tive, foi no livro do Tony Robbins, da parte da identidade, e ok, faz sentido, porque é que eu nunca fumei um cigarro, porque sempre me yeah, achei um atleta. exatamente, Pronto. exatamente. Pá, ou seja, como tu te vês dessa forma, queres agir no teu dia a dia para tipo voltar a dar crédito, digamos assim, a alimentar essa forma como tu te vês a ti próprio. E portanto, eu acho que ao construir essa escola, quero também ajudar nesse sentido, alguém que tome essas decisões de forma positiva. E neste momento já demos o primeiro passo, estamos agora, hoje somos patrocinadores do Boa Vista em futebol de praia e estamos também em parceria com a Ajuda de Berço, que é uma entidade que trabalha em Portugal desde 1998, em que no fundo recolhe crianças dos 0 aos 3 anos, estás a ver? E às vezes vai fazendo o acompanhamento tanto deles como dos irmãos à medida que vão crescendo. E nós estamos a trabalhar neste momento com eles também e é um primeiro passo para começarmos a ganhar também um melhor contacto enquanto marca dessa realidade para que no futuro, com a ajuda também de outras pessoas, consigamos também tipo, fazer essa escola acontecer. Yeah. Isso é bem engraçado porque não sei se foi ajuda de berço, atenção, posso estar a confundir o nome, mas eu acho que foi. Em que os Crusaders nós chegámos a fazer recolhas de alimentos em alguns jogos. Não sei se foi ajuda de berço ou se foi a ReFood. E recolhemos Okay. alimentos e depois entregámos a uma dessas instituições. Mas ajuda de berço, o nome não é nada estranho. Eu não quero dizer mal, mas é bem engraçado. É bem engraçado, tipo, o mundo é pequeno. Yeah. Yeah. Eu acho que é bem importante, pá, não quero passar aqui a imagem de bom samaritano, porque tenho bué de defeitos, mas eu acho que é bem importante, tipo, nós fazermos voluntariado, eu fiz em alguns sítios, por uma questão, tipo, eu tive a experiência de dar, tipo, Perspectivas? tipo, sopa sem abrigos e por aí fora. E ao início, eu vou-te ser sincero, ao início não me tocava, estás a ver? Tipo, eu ia lá, tipo, via malta que se drogava e por aí fora, e não tinha aquela, tipo, sensibilidade, não me tocava, estás a ver? Até que um dia, lembro perfeitamente, estávamos em Santa Apolónia, e nesse dia não estávamos só a dar sopa, mas estávamos também a dar roupa. E eu estava na fila a atender e veio uma grávida, estás a ver, em situação de sem-abrigo. Pai, e nesse momento, tipo, o facto de eu perceber que aquela senhora provavelmente ia ter o filho naquelas condições, aí é que me bateu, tipo, aí é que eu fiquei tipo, yeah. E eu lembro-me que nesse dia tinha refilado por ter apanhado semáforos vermelhos. Pá, e a partir do momento em que eu vi aquilo comecei a pensar, se calhar vamos Podíamos ser começar a nós. fazer diferentes. Yeah, Nós exatamente. podíamos ser aquele filho que vai nascer, meu. Exatamente. E outras pessoas que lá estiveram, porque a ideia que eu tinha antes de ir para esse tipo de situações é que era só malta que se drogava e por aí fora, por aí Yeah, fora. yeah. E quando tive a ter a conversa com um senhor que tinha tirado o mesmo curso que eu, tinha trabalhado numa empresa conceituada, estás a ver? E pá, simplesmente um dia fui despedido, não consegui voltar a encontrar emprego, pá, e pronto. E quando deu por si, estava na rua, estás a ver? Ou seja, tipo, pode acontecer a qualquer pessoa, estás a ver? E Isso é bem verdade. pá, eu acho que é bem importante. Pode não ser voluntariado, pode ser outra coisa qualquer, mas eu acho que tu conseguires, às vezes, colocar a tua vida em perspectiva, pode-te Yeah, ajudar a resolver problemas que só estão aqui dentro, estás a ver? yeah. E Isso é eu bem, acho que é isso, importante.
Isso é mega interessante, mano. Eu tive duas situações em que mudou a minha perspectiva, claro. Eu já tinha a noção, mas é só quando estás no terreno é que tu sabes. A primeira Yeah. foi aquelas cenas olha, foi no Hotel Soulplay, né? Quando ia aqueles sem-abrigo. Uh, mudou a minha perspectiva sobre isso que estás a dizer. Pensava que era só drogado, mas não. São pessoas que tiveram os azares da vida que acontece, sem tretas. E depois, quando dás conta, foi um turbilhão de cenas. E foi quando fui a Auschwitz e estive lá dentro. E entras na câmara de gás e vês certas merdas em que Yeah. deixa-te mesmo em perspectiva. Então, yeah. Mas isso é fixe. Um gajo, se puder fazer o seu Yeah. e melhorar os outros, acho que é muito melhor. Né? Quero pegar nisso que estavas a dizer, que da cena de Auschwitz, foi bem estranho para mim, meu. Tipo, imagina, eu estava com a ideia que aquilo iria tocar-me, tipo, que eu iria ficar, sei lá, tipo, em baixo, ou tipo, não Eu sei fiquei bué da explicar. sério. Eu fiquei mesmo bué sério, mesmo tipo. Exatamente, foi exatamente isso que aconteceu comigo, ou seja, eu fiquei com uma postura bué séria, estás a ver? E as pessoas que estavam comigo perceberam-se disso, e eu não consegui perceber, tipo, o que é que estava a acontecer naquele momento, só mais tarde pronto, com alguma reflexão, e se calhar também já distante a nível físico, é que comecei a perceber que uma coisa é tu leres, uma coisa é tu veres livros, filmes e por aí fora, outra coisa é tu sentires, pá, o que está ali, estás a ver? É que é E ver sentir as, mesmo. e ver as caras naquelas molduras. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, São yeah. pessoas reais, não são atores. Tipo. Exatamente, meu. Olha, tu tocaste, resumiste bem tudo o que eu estava a querer dizer. É tu perceberes, isto foi com aquela pessoa, não foi com o ator que ganhou o Grammy XYZ. Isso mesmo, isso mesmo. E voltando agora um bocadinho à cena do pacato. Espera aí, antes de voltar a isso, é engraçado que tu estavas a falar e eu lembrei-me como é que nós começámos a falar mais. Uma vez em Vila Nova de Mil Fontes tivemos um certo evento, houve Yeah. uma miúda, acho que foi a Raquel, não me quero enganar, e eu conversei com ela sobre desporto ou o que quer que seja, e ela, por qualquer razão, disse: tens que falar com a Ailton, tens que falar com a Ailton. E eu não percebi muito bem, porque nem estava a haver assim uma grande relação de temas para ir falar contigo daquilo que ela me explicou. Mas eu depois até percebi que era, como eu tinha mais, na altura, mais experiência que tu no que se estava a fazer, eu acho que ela queria Yeah. que eu desse um props. E foi engraçado ver como depois acabámos por falar de desporto e de outras cenas que nem sequer tinham a ver muito com, com o projeto. E sim. Sem Mas dúvida. E Um, olha que. Diz. não, diz tu que eu ia avançar, mas diz tu. Pá, eu lembro-me que já queria ir falar contigo primeiro, pá, porque a ligação que eu tive contigo nem foi a parte do desporto, foi tipo ouvir-te uma vez a falar sobre teres tido um aumento e etc, tipo a tua história, e eu ter ficado bem tipo, tipo, eu sei perfeitamente do que é que este gajo está a falar, estás a ver? E identifiquei muito por essa parte, mas eu por acaso tenho bem um defeito que é do género, tipo, quando tu. Eu sou muito aquele gajo que supostamente não deves conhecer os teus ídolos e por aí fora para não perderes a ideia que tens sobre eles. E às vezes, quando eu gosto muito de uma pessoa, ou tipo, identifico-me com alguma coisa, tenho bem receio de ir atrás porque tenho medo que se quebre a ideia positiva que tenho dessa pessoa, estás a ver? E então normalmente não faço essa proximidade. Portanto, quando aconteceu, neste caso da tua parte comigo, fiquei bem contente e pronto, estamos Top. cá hoje. Olha, também fico então. Avançando aqui na cena da Pacato, disseste que fizeste o site e isso tudo, quanto é que tu já investiste nesse teu negócio? Ok, mais fácil ainda. O inicial para tu avançares. Inicial. Eu não sei ao certo quanto é que está o preço de fazer um site, mas imagino que precisas de licenças e coisas assim do género. Não sei. Inicialmente foi bem da pouco, não tenho a certeza, mas foi algo como 150, salvo erro. Só? Porquê? Porque foi uma cena bem da básica. Foi tipo, eu fiz na altura uma cena tipo WordPress, ou o que é que foi. Basicamente, eu o que tratei foi tipo domínio, esse tipo de coisas, estás a ver? E na altura, depois, o que lembro-me que me fez tipo, ser um preço maior foi o facto de eu ter pago logo tudo a nível anual, ou seja, para não estar a fazer as cenas mensais e por aí fora. Mas foi bem da curto. No Yeah. entanto, nós agora mandámos o site abaixo, porque eu, na altura era só um blog,
ou seja, servia só para colocar os artigos e por aí fora, mas nós agora queremos fazer uma loja mesmo digital, que é para termos, pá, como por exemplo as marcas de roupa têm, a parte de escolheres a peça, o tamanho, pagares no site e por aí fora. Yeah. E pronto, e eu acho que o mais difícil, e agora respondendo àquela tua primeira questão, o mais difícil é exatamente isso, é tipo, tu teres que investir, porque tens de seres tu a investir, não é? Não vai aparecer aqui ninguém a dizer-te, olha, apetece-me investir nisso. Mas no fundo já foi muito, já perdi a conta, já foi muito, Yeah. muito. Tu me disseste, estou arrependido? Claro que não, porque sei perfeitamente que se eu não investir, tipo, ele não cresce. Portanto, por muito que eu queira, não é assim que as coisas acontecem. Tens uma noção em média por mês, pode-se dizer por mês, vá, de quantos clientes mais ou menos é que tens com a vossa marca? Pode-se dizer clientes ou utilizadores? Pode-se dizer clientes, porque no fundo acabam por ser clientes. É assim, depende. Estás a falar no geral ou estás a falar em termos de roupa ou em termos de serviço das apostas? Podes esperar pelos dois. Ok. Em termos do serviço das apostas, normalmente acabamos por ter a nível mensal cerca de 80 pessoas, porque acaba por ser muito dividido naquela cena, porque é assim, nós temos dois tipos de serviços, temos um free, estás a ver, e temos um premium. No premium há mais flutuações, em que às vezes temos 5, às vezes podemos ter 10, depois voltamos a descer, estás a ver, enquanto no free, tuga que é tuga, o que for gratuito ajuda, estás a ver. E depois, em termos de roupa, depende sempre, numa fase inicial, foi quase sempre a nível de 20 pessoas, porque era muito o meu núcleo de amigos, estás a ver? Depois conseguimos aumentar um pouco para 40, e eu diria que andamos por aí, a nível de 40 pessoas por mês. Nada mal, mano. Neste momento era muito contacto direto comigo, ok? Agora com a cena do site eu acho que vai ganhar uma dimensão diferente porque a malta tem um sítio específico para ir e acho que também dá um lado profissional muito maior à coisa. Yeah. E o quão difícil foi tu teres a parceria do Boa Vista? Foi, a parceria em si não foi difícil, Sim, ou seja, o que é que eu ia dizer? Aconteceu assim, estás a ver? mas Mas para para acontecer assim, acontecer. houve muita coisa a acontecer. Yeah. Eu comentei isso com um amigo meu porque o telefone tocou, literalmente. Ou seja, foi um rapaz que falou comigo. Isto é bem curioso de se dizer porque a minha mãe é do Boa Vista, adepta do Boa Vista, e o rapaz, o Diogo, ligou-me no dia de aniversário da minha mãe, estás a ver? Pá, eu achei tipo, cena do universo, estás a ver? E eu Yeah. pensei, tenho que aproveitar isto porque é o universo a falar comigo. Pá, Muito e bom. foi fácil tipo, a conversa, porque eu gostei da ideia. As cores do Boa Vista coincidem com as nossas cores também, principais, o preto e o branco. Portanto, no fundo, o casamento era super fácil de se fazer. É um desporto, eles também, ou seja, eu também identifiquei muito na cena de precisarem de alguma coisa para dar o boost para as coisas começarem a acontecer. E depois tem muito a ver com a forma de eu acreditar num projeto, a minha equipa também se ter identificado muito com isso, portanto foi Yeah. fácil. Eu acho é que não aconteceu do dia para a noite, porque aconteceu no quarto ano da Pacato, ou seja, há 4 anos para trás. Eu comecei a fazer as coisas em 2012, lancei a Pacato em 2017, portanto são 9 anos de muito trabalho para agora começar a acontecer, estás a ver? Portanto, diria que Exatamente. Yeah, sem dúvida. E tu tinhas falado comigo na altura não, tipo há uns dias atrás. A tua, neste caso a Pacata, a especialidade é ténis e futebol, certo? sim, sim, sim. Mas vocês têm mais modalidades em que vocês ajudam pronto, na parte das apostas ou algo do género? Já tivemos numa fase inicial em basquete, MMA e Fórmula 1. No entanto, houve algumas mudanças a nível de Portugal em termos das casas onde nós podemos fazer as apostas e, como tal, neste momento não nos compensa porque aquilo que o mercado nos disponibiliza não é nada de interessante. Yeah. Isto falando de MMA e de Fórmula 1. Falando do basquete, está relacionado pelo facto de eu não ser expert nesse tema e como tal não quero vender um peixe que não é assim tão real, estás a ver? Então foquei-me naquilo em que realmente tenho tido bons resultados, que é no futebol europeu e no ténis. Depois apareceu o João Nunes, que neste momento está a permitir termos resultados no futebol sul-americano.
e neste momento são os principais onde estamos a comercializar as coisas. No futuro pretendo a voltar com o basquete, outras modalidades também, mas para isso preciso de encontrar as pessoas perfeitas para isso. E quando digo perfeitas, não é só ter os resultados. Eu acredito que é preciso haver aqui as três partes a ganharem. Nós, enquanto marca, no sentido em que a pessoa se identifica com a marca e vice-versa. Depois, a pessoa em si que acaba por ter os resultados para poder realmente trabalhar connosco. E, no fundo, o cliente também acabar por perceber que há aqui uma fiabilidade da nossa parte para isso acontecer. Yeah. E no fundo, termos sempre responsabilidade, consciência nas coisas, porque para além de estarmos a lutar por aquilo que estávamos a falar anteriormente, que é sermos uma referência e realmente conseguirmos criar a escola, queremos acabar com uma coisa que lá está, que ainda existe em Portugal, que é a opinião negativa que existe dentro das apostas esportivas, que associa-se muito a vícios e por aí fora, e estamos a combater isso diariamente. Yeah. Falando nisso, era por aí que eu ia pegar. O que é que difere daquelas apostas que, para quem vê televisão, está sempre a dar na televisão, apostas do casino. O que é que difere para as apostas desportivas e o que é que achas que levou a haver esse, pode-se dizer, estereótipo em relação à negatividade das apostas? E já agora, qual é a tua solução para, digamos, combater essa ideologia que ainda persiste? Assim, de uma forma assim simples, existem as apostas no geral, digamos assim, podem ser de todo o nível, até dizer quem é que vai ganhar o Big Brother, se tu a seguir vais-te levantar para a esquerda ou para o lado direito, e depois existe um nicho que são as apostas esportivas, ok? Que daqui retiramos a parte do casino e essas coisas todas. No fundo, as apostas esportivas é tu colocares uma quantidade monetária para um determinado acontecimento ou um determinado resultado dentro de um evento desportivo. Aqui dentro podemos parar em duas formas, offline ou online. Offline, posso dar um exemplo do placar, vamos imaginar, em que a pessoa vai à papelaria ou por aí fora e aposta realmente num boletim, ou então online, como são as casas, o placar também tem uma casa online, ou BetClick, ou Bet.pt, etc, etc. No fundo, o que é que são aqueles números que aparecem nas casas? Aqueles odd de 1.50 ou odd de 1.67, por exemplo. Aquilo é o inverso de uma probabilidade. Ou seja, para simplificar um pouco isso, vamos imaginar que Portugal jogava hoje, sei lá, contra os Estados Unidos. Não nos vamos focar aqui se os números estão certos ou não, mas na ideia. E eu pensava, isto tem muito trabalho por trás, atenção, mas eu vou simplificar isto tudo, em que eu acreditava, através do meu estudo, que Portugal tinha 60% de hipótese de ganhar, ok? Ou seja, o que é que eu estou a dizer? Fazendo o inverso dessa probabilidade, ou seja, 1 a dividir por 0.60, dá-te uma odd de 1,67. Ou seja, qualquer pessoa, o que é que diferencia de quem realmente tem resultados ou quem não tem? É que normalmente uma pessoa que só está a fazer por lazer vai por feelings, que é, eu sou do Benfica, então acho que o Benfica vai ganhar e nem quero saber quanto é que a casa me está a dar, eu vou pôr aqui o meu dinheiro, estás a ver? E de uma forma profissional tu não podes fazer isso, existem pilares à volta disso, que na minha opinião resumem-se em três, que é gestão de conhecimento, ou seja, o que é que tu fazes com a informação e como é que a pôs em prática, gestão emocional, ou seja, como é que tu não te deixas levar pelas emoções e sim pela razão, e depois a gestão de banca, que é, ok, tu tens uma banca e como é que vais gerir de forma a não a pôres a zero, digamos assim. E, portanto, olhando para isso, o que é que significa entrar com valor? Significa que eu considero justo uma odd de 1,67, porque eu acredito que Portugal tem 60% de hipótese de ganhar. Ou seja, se eu agora entro numa casa online e a vitória de Portugal está a 1,69, eu tenho valor. Porquê? Porque é a mesma coisa que eu agora pegar numa moeda e dizer-te, João, olha, vamos aqui disputar nós os dois, quem é que ganha mais se eu atirar cara ou coroa ao ar e apostarmos cara ou coroa. Tu apostavas cara, eu apostava coroa. A probabilidade é 50-50, ou seja, convertendo isso em odds, seria 2 para cada um,
Mas se a casa me tivesse a dar para coroa, para mim, a 2,10, eu ia apostar nisso. Porquê? Porque ela está a dar-me mais do que o risco que eu vou, aliás, a probabilidade que eu vou poder ganhar aquilo. Ou seja, no longo prazo, eu ia estar a ganhar por estar a receber uma odd que está a pagar-me mais do que aquilo que ela deveria fazer. Ou seja, o meu trabalho é olhar para tudo o que são as informações a nível de futebol e a nível de ténis, pegar nessas informações, filtrá-las, perceber quais é que têm mais ou menos peso, pegar nisso tudo, passar para números e a partir disso entrar em odds e perceber, ok, isto está a pagar mais do que me devia estar a pagar, então bora fazer isto acontecer. E a realidade, pegando nas perguntas que me tinhas feito, e a realidade é que eu acho que muito daquilo que acontece pelo facto de haver este estereótipo é o facto de muitas pessoas venderem um peixe que não é verdade, que é dizerem nas redes sociais que vais ganhar 700 euros ou 1000 euros, ou tirarem prints de coisas que aconteceram uma vez, mas aquele print vai ser usado para a vida toda. É venderem uma realidade que não existe e é, no fundo, quererem passar, sei lá, imagina agora um miúdo de 18 anos que ganhou uma mesada de 20 euros, viu um bacana que ontem apostou no Benfica e ganhou 1000 euros, então ele também acha que isso é possível, estás a ver? E o que eu acho que é importante fazer passar às pessoas é transparência, ter uma postura real, ser consciente e responsável sobre as coisas todas que estão a acontecer e dizer as coisas como são. Uma das coisas que nós fazemos na Pacato, nós nunca dizemos qual é o que nós ganhamos em termos de dinheiro, ok? Dizemos em termos de percentagem, até porque hoje podia ser uma boa coisa, amanhã ser uma coisa má, e eu tenho um mindset, um miúdo se calhar de 18 anos, ou se calhar até mais velho, tem outra mentalidade e pode ser induzido em erro por não ter essa experiência, essa bagagem, estás a ver? E portanto eu acredito que a forma de mudar as coisas é a forma como tu vais atuando no teu dia a dia. Eu posso dizer que isto vai parecer um contrassenso, mas eu posso dizer que não sou o mesmo Ailton quando começou em 2012, mas ao mesmo tempo sou. Ou seja, continuo a ter a mesma postura de pá, eu digo uma coisa, vou fazer essa coisa, não me vou comportando diariamente de forma diferente a isso, mas a forma como eu penso, a minha educação e entre outras coisas é completamente diferente e acredito que para mudar alguma coisa, primeiro eu preciso de ser essa mudança e tentar passar às pessoas que estão à minha volta e quem sabe depois irmos começando a chegar a outras pessoas. E Diz se uma me coisa, permite... não te percas, mas achas que essa tua postura dessa maior seriedade e transparência fez com que a Pacato se calhar demorasse a crescer um bocadinho mais? Sem dúvida. Ainda há 2 horas estive a tomar um café com um amigo meu que já não ouvia há imenso tempo e estávamos a falar exatamente sobre isso. Nós no Instagram, que neste momento é a nossa rede social principal, estamos um pouco parados no Facebook, mas vamos regressar agora também com a vinda do site e por aí fora. Nós temos 550 seguidores e, e no outro dia eu fiz um direto com um apostador do Brasil, que ele tem acima de 40 mil, e ele estava a dizer-me, porque foi o especial número 100, porque nós todos os domingos fazemos um direto às 8h30 de Portugal, e aquele foi o 100, decidimos convidá-lo, e a minha equipa estava a dizer que, esperemos que ele aceite, e eu, vai aceitar, meu, vai aceitar, vai aceitar e vai aceitar. E a realidade é que ele aceitou, e em conversa em off, ele estava a dizer-me que estava incrédulo como é que eu tinha 550 seguidores, pela forma do trabalho, pela educação que vamos dando em termos dos nossos conteúdos diariamente, e por estarmos aqui a fazer as coisas de uma forma consistente. E o que eu tinha dito foi o facto de nós não darmos ao público aquilo que era mais fácil, faz com que o nosso crescimento seja mais lento, mas ao mesmo tempo seja mais real. Portanto, eu sei que aquelas 550 pessoas que ali estão sabem o que é que nós estamos a fazer e seguem-nos de uma forma tipo real, estás a ver? E é por isso que estou muito contente com as pessoas que ali temos, estou muito contente com a equipa que tenho e acho que estamos a tomar os passos certos, porque é por isso que conseguimos trabalhar com o Boa Vista, é por isso que conseguimos trabalhar com a ajuda de Berço, é por isso que estamos aqui hoje também.
portanto é por aí. É. E qual é que é o teu plano para crescimento? Estás a pensar a postar, sei lá, anúncios, cenas patrocinadas, publicações, redes sociais de uma maneira diferente? Ou, ou se calhar vais deixar seguir o seu percurso natural usando a tua forma de trabalhar até agora? A forma como nós vamos fazê-lo vai ser muito da cabeça da Mónica também, que é uma das pessoas que está a trabalhar comigo. Isto foi porque num determinado momento eu percebi que ainda acontece um pouco, vou ser realista, mas basicamente nós estávamos todos a fazer tudo um pouco, e havia uma altura, posso dizer que quem está a fazer o site sou eu com mais um amigo meu, e a verdade é que eu sentia que estávamos todos a fazer muita coisa e precisávamos era de ter pessoas que sabem o que é que devem fazer e como fazer. Então eu falei com a Mónica, ela começou a trabalhar connosco, estamos a delinear agora uma estratégia e decidimos parar em algumas redes sociais, porque estávamos a fazer as coisas assim um pouco à toa. E, portanto, neste momento estamos ativos no Instagram, temos o nosso serviço a acontecer tanto no Telegram como no WhatsApp. E agora o que estamos a preocupados é lançar o site e, a partir do lançamento do site, começar a trabalhar as redes sociais da maneira certa, a comunicação também de uma maneira certa. E acreditamos que também é necessário, como estavas a dizer, investir em publicidade, em colocar anúncios, estar nos sítios certos, chegar a um público diferente. E quando digo diferente, não é se desviarmos do nosso público-alvo, mas chegar a um público que ainda não nos conhece. E, portanto, acredito que vamos conseguir lá chegar. Ok. Qual é que é, aqui para a malta ficar a saber, o nome no Insta? Pacato Oficial, apenas com O, e pronto, estamos lá para fazer acontecer. É um pacato oficial. Yeah, exatamente. Espera aí, vou pôr aqui para ver se fica bem. Vê lá se é isto. Não é Não isto. consigo ver. É isto. Exatamente, é isso mesmo. É Ok. isso mesmo. Isto ia estar no meio, mas ainda não sei pôr isto no meio. Que se lixe. Tranquilo, Malta, obrigado. pronto, já agora fica aqui, malta, de aqui uma seguidela no Ailton. Provavelmente as casas ou as marcas que vocês têm utilizado, se não tiverem uma transparência que vos agrada, já ficam aqui com o perfil do Ailton, perfil em termos daquilo que ele quer cimentar bem na sua marca, e deem uma seguidela e experimentem. Um, Também, assim, um bocadinho mais de terminar. Este projeto é aquilo que tu sentes que é o teu projeto de vida, ou sentes que é mais um degrau para outras coisas? O que é que vem mais do Ailton no futuro? Assim, eu acredito que neste momento, respondendo com as ideias que tenho hoje, eu acho que é mesmo o projeto de vida, porque acredito que a partir daqui há muita coisa que pode acontecer e que é possível criar um impacto muito positivo através disto. E aquilo que é possível esperar da minha parte é o que há de sempre, muita ambição. Uma das coisas que o desporto acabou por ensinar vai muito ao encontro de não desistir, e acredito que enquanto não colocar a Pacato no nível que eu acredito que ela consiga estar, não vou parar. Portanto, neste momento é construir a escola, conseguirmos ser uma referência, porque acredito que a partir do momento em que isso aconteça, tens voz para começar a chegar a outros sítios, e acredito que se isso acontecer, ou neste caso, quando isso acontecer, vamos começar a poder chegar a outros patamares, a falar com outro tipo de pessoas, a ter outro tipo de influências, e naturalmente com isso outras novas ideias vão começando a pairar também à nossa volta. Mas o foco principal é mesmo conseguimos ajudar outras pessoas, tanto dentro da nossa indústria como na sociedade, e isso vai acontecer. E quando é que sai o teu livro? Olha, posso fazer, e vou dizer também pelo convite que me fizeste, acho que também é uma cena digna da minha Atenção que, parte. que eu não sei mesmo se ias lançar um livro, mas Não, mas vou dar aqui um exclusivozinho, sim, vai ser uma cena dentro de algum tempo. Não consigo dizer a data certa, mas acredito que ainda seja em 2022, ou seja, no próximo ano, porque isto fui desafiado por uma amiga minha, porque estávamos em conversa,
e ela disse-me, pá, devias pôr isso tudo num livro e lançar, porque provavelmente alguém vai gostar de ler. E houve um dia que eu estava, pá, a apontar umas cenas num bloco e de repente, quando dei por mim, comecei a ler algumas notas e mais outras e mais outras e comecei a perceber que havia um caminho possível. E pronto, tenho esse objetivo para o próximo ano. Não sei se vai acontecer no próximo ano ou não, vai depender também da forma como as coisas forem acontecendo, mas vai acontecer, vai acontecer. Yeah. Eu em tempos tinha ouvido um livro de alguém das apostas. Não me perguntes qual, nem sei. Alguém tinha falado daquilo que realmente muito do que estava no livro. Depois essa pessoa experimentou e diz que até corria bem. E eu sempre Yeah. fiquei com curiosidade em relação a isso. É assim tão literal? É assim tão fidedigno? Ou... Não sei se é esse, mano, mas é possível. Eu acho que quem Ok. escreveu isso é um super boss das apostas. Não sei. Não, o Paulo Rebelo. Este aqui foi o Paulo Rebelo. Não sei Ok. se era o livro que estavas a mencionar, mas sim, eu acho que é possível. Inicialmente, quando comecei, ia auxiliando-me pelo Marcelo, que era um amigo meu que me tinha indicado, e depois comecei a procurar coisas na internet até que cheguei a este livro, e este livro para mim é a base, está sempre aqui na secretária, e já o fui ler, não sei, pá, 1000 vezes. E acredito que é possível, tipo, tu realmente, pegando nas bases e depois começando a construir as coisas à tua maneira, com a tua identidade, com a tua forma de pensar, com o teu próprio conhecimento, ires começando a criar as coisas. E depois, pegando naquela frase de que o sucesso deixa pistas, está aqui a base, estás a ver? E depois é tu começares a alimentar as coisas, e se fizeres de uma forma minimamente correta, pá, acho que é possível fazê-lo. Yeah. Agora, o que eu posso dizer é que, e vou comentar aqui uma cena que comentei com um amigo meu, que ele estava-me a perguntar, então, como é que te sentes passado 9 anos chegares a um podcast? Pá, e eu disse-lhe que valeu a pena, tipo, todos estes anos de andar a questionar se tinha feito a decisão certa, se mais valia ter ido por um caminho que era totalmente mais fácil, estás a ver? E a realidade é que eu acredito mesmo que se tu deres tempo ao tempo e se diariamente souberes o que fazer, criares bons hábitos, tiveres uma conversa interna sincera, tipo, e consciente, ou seja, não deixares que os teus pensamentos andem aqui a marinar, pá, se te fores educando com pequenas coisas, experimentando também coisas diferentes para também ter estímulos completamente diferentes, eu acho que é possível começares a construir uma coisa engraçada. Não estou nem de perto nem de longe onde quero estar e onde acredito que é possível, mas estou num caminho muito melhor do que estava há uns tempos. Top, meu. Pá, quando sair o teu, quero uma cópia assinada. Pelo menos os 10 primeiros exemplares, eu quero uma cópia dessas. Ah, Tranquilo, e vou tranquilo. guardar aí. Então, olha, mano, terminar também aqui isto, já estamos aqui há 1h10 mais ou menos. Desde já agradecer-te por teres aceito o convite e por teres estado aqui a falar e lá está. Tu que fazes coisas fora do comum, mas és uma pessoa comum, és um ser humano, normal, igual aos outros, respiras, tens pulmões e isso tudo. Tanto obrigado, meu. Vou continuar a torcer por ti e pelo teu projeto e vou continuar a acompanhar, que eu já sigo nas redes sociais e nós também vamos sempre conversando. Acho que ultimamente temos falado um bocadinho todos os dias, nem que seja para partilhar uma imagem, portanto que assim continue. E agradecer mais uma vez o teu tempo e obrigado por todas as tuas explicações e teres deixado aqui um bocadinho mais do que é as apostas e tocado um bocadinho melhor a malta, meu. Pá, olha, obrigado, Bill, tipo, pelas palavras também, mas principalmente pelo convite, até porque é importante para mim dizer isto, não para ficar clichê, mas tu, entre outras pessoas, também ajudaram-me a que estivesse também aqui. Às vezes, pá, podia ser uma conversa, um conselho, ou às vezes algo que eu considero mais importante, que é a postura, estás a ver? Tipo, os comportamentos diários, porque, pá, eu sou muito de ver para crer, digamos assim, e eu acredito que mais que as ações falam mais do que as palavras, estás a ver? Portanto, obrigado também pelos exemplos que me foste dando nos últimos anos. Pá, e neste caso também pelo convite, porque não só daquilo
possa vir a acontecer no futuro, mas temos que ser gratos pelas coisas que acontecem hoje, e eu estou muito, muito mesmo grato por ter estado aqui contigo durante este tempo. Mega top. Tu, antes, só para terminarmos, tu estavas a falar de postura e lembrei-me agora que eu até tinha escrito aqui, em que tu disseste que observavas a postura da malta e não sei o quê. A final do Euro, tu já sabias que os gajos iam falhar o penalti? Yeah. Fogo. Escandaloso. Eles estavam mesmo com cara de mega pressão, tipo, eles, já. Isso, eu escrevi aqui e pronto. Isso acontece também muito no ténis. O ténis, eu vou-te dizer isto e depois tu podes ir vendo ao longo da época. Os tenistas têm sempre tiques antes de servir. O Nadal, por exemplo, mexe aqui, depois vai aos calções e por aí fora. Há outros que batem a bola e depois olham, batem a bola outra vez e olham de novo. E normalmente, quando eles começam a desviar-se desses padrões, é porque há ali alguma coisa que vai acontecer. Ou seja, porque estão a pensar demasiado nas coisas, porque há pouco falharam um ponto e agora ainda estão frustrados com isso. E esses pequenos detalhes, se a malta estiver atenta a essas pequenas coisas, como aconteceu, por exemplo, na final do Euro, na parte dos penaltis, é um avanço muito grande em relação às casas e outras coisas. Sem dúvida. Ailton, grande abraço. Tudo bom para ti, meu? Vamos conversando. Igualmente. Dá-lhe aí. Muita força. Malta, que sorte tivemos de ter aqui o Ailton da Pacato Oficial, meu. Percebemos um bocadinho mais disto das apostas, como é que alguém que começou um projeto há cerca de 9 anos e hoje em dia está a ganhar a tração que ganha, e muita gente pode pensar, mas certos números são muito poucos, mas daquilo que eu tenho visto e tenho conversado com pessoas de sucesso, é engraçado ver que os números parece que demoram muito a crescer um bocadinho, depois crescem um bocadinho mais e depois parece que há uma situação, o dia para a noite, né? O dia para a noite, aquilo dispara imenso. E eu sinto que vai ser a mesma coisa aqui com a Ailton, portanto, isto vai estar disponível no canal do YouTube, ok? Depois vou deixar no canal do YouTube que se chama Quebrando Padrões, portanto, se quiserem, deem um follow. Há lá mais outras entrevistas não diria, mas mais conversas, episódios que se calhar vão conseguir relacionar-se, ok? Mal posso esperar para fazer a parte 2 com a Ailton futuramente. Ok, malta? Grande abraço, tudo bom para vocês, quebrando padrões, pessoas comuns a fazer coisas fora do comum. Mais virão.